Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é a realização de algumas comparações entre dois testes de hipóteses voltados para a comparação entre duas proporções populacionais. Um é o teste Z e o outro é o teste quadrado. Okay? Ambos podem ser aplicados quando queremos comparar duas proporções, desde que sejam atendidos alguns pré-requisitos que serão apresentados aqui. Então, nessa pasta eu tenho aqui uma planilha voltada para a realização do teste Z. E o problema que eu montei tem o seguinte enunciado. Um dado processo de injeção de peças plásticas foi submetido a melhorias com o objetivo de se reduzir a proporção de peças defeituosas. Antes da melhoria, uma amostra aleatória de tamanho igual a 1000 acusou 42 peças defeituosas. Após a melhoria, uma amostra aleatória de mesmo tamanho acusou 28 peças defeituosas. Com alfa de 0,05, podemos dizer que o objetivo foi alcançado? Bom, na formulação das duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa, podemos ter tanto um teste unicaudal à esquerda, definido pelo sinal menor do que na hipótese alternativa, como podemos ter um teste unicaudal à direita, sinal maior do que um teste bicaudal, sinal diferente de. E eu tenho aqui que avaliar se uma determinada melhoria de processos conseguiu reduzir a proporção de peças defeituosas. Ou seja, um tipo de problema tipicamente que se transforma em um teste unicaudal, ou à esquerda ou à direita. E aqui eu estou formulando as duas hipóteses fazendo a proporção de π, proporção depois, menos a proporção de antes, o que me leva a formatar uma hipótese alternativa, o H1, da seguinte maneira. A proporção depois menos a proporção de antes, proporção de itens defeituosos, essa proporção é menor do que zero. Ou seja, a hipótese alternativa é aquela que apontaria uma melhoria efetiva do processo com redução da proporção de itens defeituosos. Okay? Eu poderia fazer π de antes menos π de depois, e aí nesse caso eu teria um teste unicaudal à direita. Mas mantendo aqui as minhas hipóteses, hipótese nula e hipótese alternativa no teste unicaudal à esquerda, para que eu possa realizar um teste Z para duas proporções, os pré-requisitos são esses aqui. Resumindo da seguinte forma, π1 seria, por exemplo, a proporção de itens defeituosos. π2 seria a proporção de itens conformes, itens não defeituosos. N1 seria o tamanho de uma das amostras e N2 o tamanho da outra amostra. Atender esses pré-requisitos corresponderia ao seguinte. Supondo que a hipótese nula é verdadeira, nós teríamos retirado um total de 2.000 itens. 1.000 da primeira amostra e 1.000 da segunda amostra. Se a hipótese nula for verdadeira, o que nós poderíamos esperar é que essas defeituosas, um total de 42 mais 28, dá 70, de acordo com a hipótese nula, poderiam estar distribuídas se nós repetíssemos o ensaio, poderiam estar distribuídas de forma equilibrada entre as duas amostras, o que daria 35 itens para cada uma das duas amostras. Então, eu poderia dizer que N1 vezes π1 igual a 5 está sendo contemplado da seguinte forma. Supondo-se a hipótese nula verdadeira, eu teria 35 itens defeituosos a ser esperado na primeira amostra e 35 itens defeituosos a serem esperados na segunda amostra. 35 é maior ou igual a 5. E com relação aos itens não defeituosos, esse eu nem preciso me preocupar, porque é a proporção de longe superior. Então, eu estaria esperando 950
65 itens conformes na primeira amostra e 965 itens conforme na segunda amostra. Então, eu tenho aqui tranquilamente os pré-requisitos atendidos. Então, podemos realizar um teste Z. Okay? O risco de não termos esses pré-requisitos atendidos ocorre quando trabalhamos com tamanho amostral muito pequeno ou quando uma das proporções ou proporção de itens não conformes, por exemplo, fosse bem menor do que a que se apresenta aqui. Ok? Bom, o cálculo da estatística Z está sendo apresentado aqui nessa fórmula. Nós comparamos a proporção amostral, por exemplo, a proporção amostral de depois, menos a proporção amostral de antes, e o resultado dessa diferença vai ser dividido pela medida do erro padrão, onde o erro padrão é a raiz quadrada de P barra, onde P barra é a proporção agrupada. Nós vamos agrupar essas duas proporções amostrais, 28 em 1000 e 42 em 1000, supondo-se a hipótese nula verdadeira, condensando-as em um único valor, que é a proporção agrupada. Então, o erro padrão vai ser, se apresenta aqui nessa raiz quadrada. Ok? Bom, vou fazendo aqui os cálculos à direita, eu organizei uma planilha com esses valores, dados das amostras. Depois, 28 itens defeituosos em 1000, antes 48 itens defeituosos em 1000, proporções amostrais, proporção amostral de depois, 0,028, proporção amostral de antes, 0,042. A proporção agrupada, como ela é calculada? Eu somo o número de itens não conformes, que é o número de eventos com sucesso, e divido pelo número total de itens das duas amostras, 2000. Então, a proporção agrupada acaba sendo a média ponderada das duas proporções amostrais, 0,025. E essa proporção agrupada está sendo transformada aqui no cálculo do erro padrão. O erro padrão sendo a raiz quadrada da proporção agrupada vezes seu complemento, vezes 1 sobre o tamanho da primeira amostra, mais 1 sobre o tamanho da segunda amostra. O resultado disso é um erro padrão de 0,008. A estatística amostral, Z-stat, então, corresponde à proporção amostral de depois, menos a proporção amostral de antes, e essa diferença dividida pelo erro padrão. Encontramos aqui uma estatística Z de menos 1,70. Essa estatística Z é confrontada com o valor crítico de menos 1,645, considerando que eu estou realizando um teste de hipótese unicaudal. Unicaudal à esquerda, onde todo alfa de 0,05 está nessa região à esquerda. Então, o valor de Z, o valor crítico de Z, que tem uma área, um alfa de 0,045 à esquerda, desculpe, 0,05 à esquerda, é o valor crítico de menos 1,645. Então, este é o valor crítico e a estatística Z está à esquerda desse valor crítico, caindo na região de alfa, que é a região de H1, é a região onde rejeitamos a hipótese nula. Então, como a estatística Z está caindo nessa região extrema, região de H1, nós rejeitamos a hipótese nula. E eu posso também fazer análise, se eu quiser, pelo valor P. O valor P é a área à esquerda da estatística Z, se eu observar aqui numa tabela Z. Nessa tabela Z eu tenho valores de Z, valores negativos de Z. Então eu posso, por exemplo, procurar aqui à esquerda menos 1,70 como valor de Z. Menos 1,70. Essa é a primeira coluna aqui. O valor P é a área à esquerda deste Z-stat. Menos 0,045. Ok? Menos 0,045, menos 0,044. De qualquer forma, é uma medida de valor P menor do que o alfa. Quando o valor P é menor do que o alfa, nós rejeitamos a hipótese nula. Ok? Então, pelo teste Z, nós estamos rejeitando a hipótese nula e nós estamos, então, julgando que a
houve uma redução efetiva na proporção de itens defeituosos, ou seja, o objetivo foi alcançado. Ok? Na planilha do lado, eu tenho o mesmo enunciado, o mesmo problema, só que mediante a realização de um teste, um teste quadrado. Eu tenho aqui as duas hipóteses formuladas de novo, hipótese nula e hipótese alternativa. Sendo que eu quero aqui mostrar o seguinte: de acordo com os estatísticos, o teste quadrado para comparar proporções, o teste quadrado para variáveis categóricas, ele é um teste onde eu não consigo avaliar se uma proporção é maior do que a outra, é menor do que a outra. Eu só consigo avaliar se as proporções são diferentes. Ok? Então, eu teria que corrigir aqui o seguinte: para um teste unicaudal, eu não teria condições de aplicar o teste quadrado. Mas vamos supor, a princípio, somente a princípio, nós temos aqui um teste bicaudal. Nós queremos avaliar apenas se houve uma mudança e não necessariamente uma redução da proporção de itens defeituosos. Então, continuando a aplicação aqui do nosso teste quadrado, supondo-se por enquanto um teste bicaudal, os pré-requisitos para nós realizarmos um teste quadrado para a proporção de duas amostras são idênticos aos pré-requisitos para o teste Z. Mas vou mostrar daqui a pouco como nós podemos avaliar facilmente se esses pré-requisitos são atendidos ou não. De qualquer forma, mesmo que eu realize um teste bicaudal para avaliar apenas se existe diferença entre duas proporções populacionais, o teste quadrado se dá da seguinte forma: nós comparamos por diferença as proporções observadas, proporções de itens defeituosos e itens conformes. Nas duas amostras, a amostra antes e a amostra depois, nós comparamos por diferença as proporções observadas com as proporções esperadas e dividimos pelos valores esperados. Ok? Exemplificando melhor através dos números aqui. Nós, pelo teste quadrado, temos que montar uma chamada tabela de contingência, de valores observados e valores esperados de acordo com a hipótese nula. Uma tabela de contingência dos valores esperados para uma comparação de duas proporções se transforma em uma tabela 2x2 se a variável categórica tem duas categorias apenas. É o caso aqui, eu tenho uma variável categórica onde as duas categorias possíveis são o produto, ele é conforme ou não conforme. Ok? E nossa tabela de contingência aqui, eu preparei da seguinte forma. Eu tenho a amostra antes e a amostra depois. Para a amostra antes, 42 peças defeituosas, 958 peças ok. Para a amostra depois, 28 peças defeituosas, 972 peças ok. Observe que o somatório fica fora dessa tabela aqui. O total, o tamanho de cada uma das amostras fica fora dessa tabela de contingência. Ok? Posteriormente, eu tenho que montar uma tabela de contingência para os valores esperados. E os valores esperados estão associados à hipótese nula, à hipótese de igualdade dessas proporções. Então, a tabela de contingência dos valores esperados, considerando que eu tenho amostras de tamanhos idênticos, implicaria em que os 70 itens defeituosos se distribuíssem de forma equilibrada entre as duas amostras. É isso que está aparecendo aqui. E os outros itens, a maioria dos itens que seriam itens conformes, também se distribuiriam de forma equilibrada entre as duas amostras do mesmo tamanho. Mas eu poderia estar tranquilamente realizando o teste hipótese com duas amostras de tamanhos diferentes. Ok? Então, uma forma simples e prática de calcular os valores esperados para cada uma dessas células é, para esta célula aqui, o número de itens defeituosos na amostra antes, eu multiplico
o total da respectiva coluna pelo total da respectiva linha e divido esse produto pelo total de itens. Faço o mesmo para cada uma das 4 células da minha tabela de contingência. E agora, estando pronta a tabela de contingência dos valores esperados, agora nós podemos calcular a estatística aqui quadrado, que corresponde ao somatório de quantas parcelas forem necessárias, considerando que cada parcela vai estar associada a uma célula da tabela de contingência. Então, se eu tenho 4 células na minha tabela de contingência, eu vou ter o somatório de 4 parcelas. Em cada parcela eu vou ter, no numerador, a diferença entre o valor observado e o valor esperado, e essa diferença elevada ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, nessa parte de baixo da planilha. Primeiro, 42 menos 35, a diferença elevada ao quadrado, dividido por 35. O mesmo para a célula do lado, o mesmo para a célula abaixo. 958 menos 965, a diferença elevada ao quadrado, dividido por 965. E o mesmo para a célula do lado. Ok? Esses valores estão idênticos em linhas somente porque eu tenho 2 amostras do mesmo tamanho. A estatística Q quadrado é o somatório desses 4 quadrados. Então, eu tenho aqui o valor do Q quadrado. Então, nesse teste hipótese, a estatística Q quadrado é essa aqui. Ok? Observe que se eu trocasse as posições da amostra antes a amostra depois, por exemplo, se eu colocasse aqui, onde está o 42, antes, eu colocasse 28. E onde está o 28 e depois eu colocasse 42, observe que eu chego ao mesmo valor do que quadrado, porque eu tenho a elevação ao quadrado de diferenças. Então, por isso que eu não posso aplicar esse teste quadrado para um teste unicaudal. Eu não estou aqui em condições de apontar uma redução ou um aumento de uma proporção, simplesmente porque eu tenho diferença elevada ao quadrado e eu não tenho como fazer uma avaliação com base em sinais, o que é possível no teste Z. Ok? Voltando aqui aos valores originais, 42, 28. De qualquer forma, eu tenho aqui o resultado da estatística Q quadrado. No teste Q quadrado, no teste Q quadrado para variáveis categóricas, todo o alfa, que é de 0,05, fica à direita da curva Q quadrado. E o valor crítico é lido a partir desse alfa, dessa área direita, e do número de graus de liberdade. Vou apresentar aqui uma tabela Q quadrado. Essa planilha. Então, se eu tenho um teste Q quadrado com alfa de 0,05, eu devo me concentrar nessa coluna aqui, onde a área da cauda superior é 0,05. E a outra informação que eu preciso para encontrar o valor crítico é o número de graus de liberdade. Numa tabela de contingência, um teste Q quadrado com tabela de contingência, o número de graus de liberdade é o número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. Quando tem uma tabela 2x2, o número de graus de liberdade é igual a 1. Então, nessa linha primeira com 1 grau de liberdade, na coluna de 0,05, eu encontro o valor crítico do teste Q quadrado, 3,841. É o que estou registrando aqui. Então, essa região toda aqui à esquerda do valor crítico é a região de H0. E é nessa região que está caindo a estatística Q quadrado. A estatística Q quadrado está caindo na região de H0. Ou então não rejeitaria hipótese nula. Ok? Então, observe o seguinte. Um teste hipótese unicaudal, eu tenho condições de rejeitar a hipótese nula realizando o teste Z.
Mas se eu realizar um teste quadrado, eu não tenho condições de rejeitar a hipótese nula. Por quê? Quando eu posso realizar um teste unicaudal, o teste unicaudal me dá mais chances de eu rejeitar a hipótese nula do que num teste bicaudal. Observem que eu poderia estar realizando um teste Z também bicaudal. E se o teste Z aqui fosse bicaudal, o valor crítico não seria menos 1,645. O valor crítico seria menos 1,96. E se o valor crítico inferior fosse menos 1,96, eu estaria nessa situação, teste bicaudal, e a estatística de Z estaria caindo na região de H0. Ok? Então, quando eu posso realizar um teste unicaudal, eu tenho mais chances de rejeitar a hipótese nula. Perfeito? Se esse fosse um teste bicaudal, o valor P seria o dobro de 0,044. Seria 0,088, que é o valor P que é encontrado no teste quadrado. Este valor P do teste quadrado eu estou encontrando pela função do Excel discqa.cd. É um teste que calcula o valor P a partir da cauda direita. Ok? Então, reforçando mais uma vez, eu posso aplicar o teste quadrado para comparar duas proporções, mas desde que eu não tenha um teste unicaudal. Okay? Se eu tenho teste unicaudal, eu tenho que partir para o teste Z. Se eu tenho teste bicaudal, eu chego aos mesmos valores. Se eu tivesse um teste Z aqui, um problema envolvendo o teste bicaudal, o valor P seria 0,088, idêntico ao valor P obtido aqui no Q quadrado. Ok? Mais uma observação apenas. Quando eu tenho um teste Q quadrado para uma tabela de contingência 2×2, ou seja, 1 grau de liberdade, o valor da estatística Q quadrado é o quadrado do valor da estatística Z. Vamos conferir. Se eu elevar a estatística Z ao quadrado, eu chego a 2,90. O mesmo vale para o valor crítico. Se eu tivesse um teste Z bicaudal, o valor crítico seria 1,96. 1,96. Se tivesse um teste bicaudal, o valor crítico seria 1,96. Menos 1,96 à esquerda, mais 1,96 à direita. E o valor crítico de 1,96 elevado ao quadrado dá o nosso 3,84, 3,842, 3,841, que é o valor crítico que observamos na tabela Q quadrado. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.